Hoje nós ouvimos falar bastante sobre os aluguéis aqui em Portugal, principalmente aqui na região de Lisboa, no concelho mesmo de Lisboa. Realmente tá bem alto o preço e, enfim, a tendência eu acho que até aumentar um pouco mais. Devido a pós-pandemia, a guerra da Ucrânia, essas coisas todas, é natural que aconteça aí o movimento no mercado, a inflação, tudo aumenta e naturalmente os aluguéis eles vão aumentar. E o fato é que isso se tornou uma notícia meio que sensacionalista, no sentido de que todo mundo fala que isso é um grande problema aqui para os brasileiros, principalmente aqui em Portugal, porque realmente tá muito cara a renda. Algumas rendas chegam a um ordenado mínimo que as pessoas recebem aqui em Portugal, que é atualmente 760 euros. Então tem rendas com valor muito maior. Então normalmente uma família, duas pessoas trabalhando, que recebe esse valor, ela consegue pagar o arrendamento e ela consegue se alimentar, consegue de certa forma suprir aí os custos básicos aí do dia a dia. Essa é a verdade. No entanto, o que eu penso em relação a isso, e é importante que você, de certa forma, deixe de se preocupar em relação a essa questão do custo do arrendamento. Isso não pode impedir que o seu projeto de vida, se você já estiver em Portugal ou se você estiver a vir para cá, um planejamento de vir para morar, para se estabilizar aqui, para estar aqui com a tua família, esse não deve ser um problema e nem um impeditivo, tá? Para você fazer como autoanálise, para não vir, para deixar de realizar esse projeto de vida. Existem outros benefícios aqui que de certa forma fazem sentido quando você começa a pensar em planejar em vir para Portugal. Na verdade, o que nós precisamos de fato pensar, nós que somos brasileiros, assim, o que eu percebi que tem muita gente que vem para cá às vezes um pouco despreparado em relação ao mercado de trabalho. Então a pessoa se pergunta, o que você faz? Eu faço qualquer coisa, eu me encaixo em qualquer trabalho, eu faço de tudo que for preciso. É importante ter essa disponibilidade, essa vontade de trabalhar. No entanto, é difícil você trabalhar num trabalho sem nenhum tipo de especialização e você conseguir receber um pouco mais que o ordenado mínimo que nós temos aqui em Portugal. Fora que tem os descontos, né? Se você fala de 760, você vai ter o desconto aí do que nós chamamos de INSS no Brasil. Enfim, tem todos os descontos. Pensa no Brasil, né? Uma pessoa que trabalha aqui, uma seletista que trabalha como CLT, aqui também vai ter todos os descontos. E isso de fato vai impactar diretamente aí o teu custo, né? Custo relacionado ao que você recebe aí de ordenado. Minha sugestão, tá? Não tem jeito, parece que é uma coisa, um jargão, mas uma coisa muito batida aí, mas assim, se você vier com o pensamento de montar um negócio ou de repente se especializar em alguma área, ou fazer alguma formação aqui, não precisa ser de imediato, mas se você tiver um planejamento para isso, o aluguel não vai ser uma coisa que você tem que se preocupar muito, tá? É assim, tem que fazer parte do seu planejamento aí. Mas pensa o seguinte, você vai vir para cá, você vai se planejar e ficar um ano, o custo do arrendamento, por exemplo, aqui em Lisboa, você vai pagar de 700 a 1.000 euros por mês de arrendamento num T2, que seriam 2 dormitórios. Se vier você e tua família, se você vier sozinho é uma outra situação, você pode arrendar um quarto, que você vai pagar 300, 400, 500 euros aí, vai dividir um apartamento com um monte de gente, dependendo da situação. Mas é somar, sabe, o período que você planeja ficar aqui, pelo menos inicialmente, 6 meses e 1 ano, e tentar reservar essa grana, sabe, assim, eu sei que é difícil, às vezes a gente vem do Brasil com o necessário, pagar as passagens, tem todos os custos que nós temos que liquidar no Brasil e vir para cá e tentar se resolver até encontrar um emprego, enfim, eu sei que isso é muito difícil. Mas é aquilo, se está pensando em mudar para um país, é uma mudança muito radical, sabe assim? Então, se planejar em relação ao custo de vida que você vai ter aqui inicialmente, sabe assim, pô, vou reservar um ano, por exemplo, de arrendamento. Você vai ficar muito mais tranquilo para procurar um trabalho, para tentar, de certa forma, procurar algum tipo de especialização, fazer um curso, um treinamento, ou até mesmo empreender aqui em Portugal. Quando nós falamos de empreender, não necessariamente precisa ser na nova economia, pode ser na economia tradicional, como montar um cabeleireiro, uma restauração, que seriam os restaurantes aqui, enfim, pastelaria. Tem várias opções aqui no mercado tradicional que você consegue investir com pequenos valores, você consegue montar o seu próprio negócio, entende? Então assim,
Eu tô te falando isso porque eu já vi vários brasileiros com negócios aqui funcionando e dando certo e ganhando muito mais do que um ordenado mínimo, entende? Então assim, e aí você percebe que é um pessoal que veio do Brasil, que ou já teve experiência lá, ou de certa forma se preparou, né? Não é muita grana, entende? Se você pensar só no seu arrendamento, e você pensar no seu custo de vida e em um dinheiro que você possa comprar um negócio, isso eu tô te falando assim, pensa assim, num espaço de cabeleireiro aqui, um salão de beleza, você vai encontrar salão de 5 mil, 10 mil, 15 mil, se estiver mais próximo ainda quanto mais próximo de Lisboa, mais caro, né? Mas você consegue encontrar, entendeu? Assim, salários, valores nessa faixa. Se você pensar numa restauração, que seria um restaurante, um espaço de lanche, essas coisas, você encontra de 10 mil, 15 mil, 20 mil, e você consegue comprar aqui, e assim, e aí já muda completamente o teu rendimento, entende? Então assim, por que eu tô falando isso? Porque o que a gente mais escuta falar é essa questão que o arrendamento está caro e está ficando impossível ficar aqui em Portugal. Se a gente tiver essa visão em relação ao planejamento, eu sei que é difícil, né? Essa palavra planejamento, todo mundo fala sobre isso e, enfim, é difícil planejar. Mas assim, pelo menos se organizar aí financeiramente para conseguir se manter e conseguir se capacitar, entender um pouco mais o mercado aqui, empreender ou, né, de certa forma, se especializar em alguma área, o seu rendimento ele vai aumentar muito mais. Se você tiver em 2 pessoas ainda, se for você e a tua esposa, a chance de dar certo é muito grande, entende? É só mais a questão mesmo de não vir na loucura, sabe? Naquela questão de você vir de qualquer jeito, porque tem um amigo que vai te ajudar. Na prática, as pessoas estão passando, às vezes, né? Não é dificuldade, mas assim, para conseguir realmente fazer as coisas acontecerem. Então, nem sempre, não é que as pessoas não vão te ajudar, tá? A questão é que as pessoas estão tentando se ajudar primeiro para tentar ajudar alguém. Então, é uma situação muito complicada. E às vezes, na motivação, a pessoa ela vai tentar te ajudar, mas na prática é muito difícil, porque ela tá ali tentando resolver a vida. Então, enfim, tá? É importante a questão de se preocupar com arrendamento aqui, com aluguel. No entanto, não é o problema. O problema, a causa raiz não é essa. A causa raiz é a gente não se planejar, vir de qualquer jeito e ficar aqui de qualquer jeito, e a gente acaba sofrendo com isso. Então, o planejamento, isso vai mudar tudo, vai mudar, né, a história da tua vida aqui. Porque você não vai pensar em voltar porque um arrendamento está caro, né? Se a gente for pensar no Brasil, tudo está aumentando também. Inclusive a moradia no Brasil realmente está muito caro. Se a gente pensar nas taxas de juros que os bancos cobram hoje em relação a financiamento imobiliário, em relação ao aluguel, se você for olhar agora o IGPM desse último ano, o reajuste é 3,89, foi baixo, mas tem outros anos que foram muito mais altos. Então tudo aumenta, tudo tem o reajuste, o salário, de certa forma, se a gente for pensar em dissídio no Brasil, um CLT, esse ano foi lá 7%, né? Então assim, aumenta tudo. Então assim, essa não é a justificativa que o arrendamento está caro aqui, tá? Pensando se você for para o interior, você vai conseguir, de certa forma, um valor menor. No entanto, se você estiver em Lisboa, você vai conseguir um valor maior de aluguel. No entanto, vai ter mais oportunidade aí, não só de negócio, mas também enfim, de trabalhar para alguém. Se você tiver uma especialização, melhor ainda, que você vai ganhar um pouco mais. Então é isso, pessoal. Se preocupe com o aluguel, mas se preocupe mais em se planejar para que tudo dê certo aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.